me assistem pelo Facebook nesta noite. Que a graça, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesta noite nós daremos continuação na exposição do livro de Atos, no capítulo 15. Antes, eu quero fazer uma oração. Ore comigo, ore pela sua família, ore pela igreja, ore pela nossa nação. Oremos. Poderoso Deus, nós estamos na Tua presença nesse momento para pedir a direção, pedir a orientação do Senhor para esta palavra que vai ser ministrada. Essa palavra que é poderosa para transformar vidas, poderosa para curar os nossos males, as nossas mazelas psíquicas e espirituais. Abençoa-nos nesta noite, Senhor. Edifica a Tua igreja através da Tua palavra neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Nós daremos continuação ao estudo da palavra de Deus que encontra-se no livro de Atos. E nós comentaremos e tiraremos lições dos versículos que vamos explanar nesta noite. O primeiro versículo aqui no capítulo 15, versículo 1, diz assim: alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Esse capítulo, ele nos remete a um grande debate que aconteceu nesta igreja. Qual era o problema? O que aconteceu aqui para gerar esse debate? Antes de começarmos, é bom esclarecer para a igreja que a igreja é um lugar de debates. É um lugar onde deve se permitir que as pessoas exponham as suas ideias, dê as suas opiniões e mostrem as suas convicções, principalmente as bíblicas, onde todos têm o direito de expor seus pensamentos. Aqui o problema principal é sobre a salvação. Se uma pessoa deveria obedecer à lei para ser salva, mesmo sendo salva pela fé, pela graça, ela deveria obedecer à lei, e sem essa obediência ela não poderia ser salva. Então alguns homens começaram a alegar, a se posicionar, dizendo que as pessoas não poderiam ser salvas sem a obediência à lei de Moisés. Imediatamente, Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Paulo e Barnabé eram homens de convicções bíblicas. Eles estavam e eram totalmente fundamentados na palavra do Senhor.
Então, iniciou-se um debate. Foi aí que foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto, como os apóstolos e os presbíteros da igreja, juntos. Eles perceberam que eles precisavam se aprofundar mais, estudar mais. Eles precisavam de mais informações para tomar uma decisão acertada. E como fala aqui, Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos foram para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com mais aprofundamento, principalmente com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Nota-se aqui uma assembleia que ia se formar lá em Jerusalém para que eles pudessem tomar uma decisão acertada. Então, a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando com os não-judeus, estavam se convertendo a Deus. Então, eles estavam testemunhando nessas cidades as conversões que estavam acontecendo através da ministração deles como pregadores do Evangelho. E muitas pessoas estavam se convertendo no decorrer dessa viagem. E todos os irmãos ficaram muito alegres com esta notícia. No versículo 3. Então todos ficaram alegres com a notícia da conversão de pessoas que não eram cristãs. A igreja sempre se alegra quando há salvação, quando há transformação. No versículo 4 diz: quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Observem aqui a oposição por parte dos fariseus em Jerusalém. E o que aconteceu? Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Então eles foram esquadrinhar, foram dissecar o assunto para solucionar esse problema que estava acontecendo. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse, depois de muita discussão, de muito debate, Pedro pediu a palavra e começou a falar. E disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o Evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. Então Pedro toma a palavra e reivindica o seu chamado para pregar o Evangelho, para que os gentios pudessem crer e se converter ao Evangelho. No 8 ele diz: e Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós.
imaginando aqui que Pedro está recorrendo à salvação da mulher samaritana, ali no capítulo 4. Também, ali no capítulo 8, quando o Espírito desce sobre o povo ali. E também no capítulo 10, quando o Espírito desce ali sobre a família de Cornélio, que eram aquela família gentia, e Deus os salvou. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. E ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro, Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é pela fé, a salvação é para quem crer. Eu quero aproveitar e destacar aqui a maneira como eu creio a salvação. Eu creio que a salvação ela vem através da iluminação do Espírito Santo, que joga luz na mente da pessoa, mas que a pessoa ela tem que ter fé, ela tem que se arrepender dos seus pecados e apontar agora para um novo objeto da fé dela, que é o Senhor Jesus Cristo. E é ela que crê, é ela que acredita e que confia no Senhor. Porém, sem a iluminação do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus, a pessoa não pode se converter sozinha, nem ela pode ser salva a hora que ela quiser, a hora que ela desejar. Ela tem a oportunidade dela, ou as oportunidades, para crer. E se ela desperdiçar, ela pode perder a sua oportunidade para sempre. Já no capítulo, no versículo 10, aliás, ele diz, então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga que nem nós e nem os nossos antepassados podemos carregar. Ele agora chama a atenção dos seus patrícios, alegando que os seus antepassados não conseguiram suportar essa carga, não conseguiram carregar essa carga. Como é que agora eles queriam colocar essa carga sobre os novos convertidos, as pessoas que estavam aceitando o Senhor Jesus Cristo? E ele diz no versículo 11, pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos que somos salvos do mesmo modo que os não judeus. Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo, todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Então, todos os que estavam ali ficaram calados. Após o apóstolo Pedro falar, agora Paulo e Barnabé tomam a palavra para a sua fala. E todos ficaram calados, escutando, atentos, para ouvir o que eles tinham a dizer. E eles contaram sobre os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Nós, ainda hoje, cremos em milagres. Cremos que Deus pode operar milagres no meio da igreja. Claro que eu não creio no dom de milagre. Eu não creio que uma pessoa sozinha, individual,
pode fazer milagres através do seu dom. Eu creio que isso aconteceu somente no tempo da igreja primitiva. Agora, hoje, os milagres ainda continuam. Mas como é que esses milagres acontecem? Quando a igreja ora, os milagres acontecem. Pessoas podem ser curadas fisicamente, curadas também psicologicamente, dos seus problemas, das suas mazelas. Então é importante nós entendermos que qualquer pessoa que tenha fé, qualquer pessoa que tenha uma vida consagrada a Deus, ela pode, em nome de Jesus, orar, expulsar um demônio, curar uma pessoa assim, Deus querendo. Então é importante nós entendermos, nós cremos que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje, como acontecia aqui através do ministério de Paulo e Barnabé. Quando eles terminaram de falar, Tiago tomou a palavra, aqui no versículo 13, e disse: meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem. Agora aqui nós observamos que Tiago está apresentando a solução do problema, e o seu embasamento está totalmente na palavra. Ele está recorrendo à palavra para embasar a sua fala. E olha o que ele diz: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. Aí Tiago continuou no versículo 19. A minha opinião é esta: eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e que não comam sangue, pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. No 22, os apóstolos dizem: então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: nós, apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia,
Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do Senhor Jesus. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são, de fato, necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos, não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúdo a todos. Então mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nelas. Observem aqui essa palavra muito interessante, a palavra ânimo. Como é importante que nós animemos os irmãos, as pessoas que estão com maior fraqueza, com maiores dificuldades nesse momento. Essa carta, ela animava, ela motivava os irmãos. E ainda continuando, Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, depois os irmãos, fazendo voto de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali, mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Então nós observamos aqui a igreja em assembleia, a igreja diante de um tema difícil, onde todos tiveram o direito de expor os seus pensamentos, de dar a sua opinião, e fundamentados na palavra e guiados pelo Espírito Santo, eles chegaram a um consenso. Nós sabemos que lá no livro de Gálatas houve um debate acirrado entre Pedro e o apóstolo Paulo sobre esses assuntos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, além disso, que o debate na igreja faz parte da vida da igreja, que o apóstolo Paulo e Barnabé, eles continuaram pregando a palavra. A obra missionária não pode parar, ela precisa continuar. Eu quero fazer um apelo aos membros da igreja, os nossos missionários, as nossas instituições continuam trabalhando e elas dependem de nós. Então você que pode, ajude a obra missionária, procure os responsáveis para você entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Você que tem condições de fazer isso, não vamos abandonar os nossos missionários no campo missionário. É uma hora que eles precisam de nós, e se nós falharmos com eles, eles vão
oferecer. Eu sei que a maioria da nossa igreja, muita gente está demonstrando um coração muito generoso, estão ajudando, e eu quero parabenizar a igreja e parabenizar esses irmãos que têm um coração generoso e que continuam sendo fiéis, mesmo nesse momento de luta e de dificuldades. Eu quero finalizar fazendo uma oração e agradecer você que está nos acompanhando. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero colocar todos esses irmãos que estão me acompanhando nesse momento e os que não estão também. Quero colocá-los nas mãos do Senhor e pedir que a graça do Senhor, que a presença do Senhor, que o amor do Senhor estejam sobre eles nesse momento, guiando cada um deles. E não deixe faltar nada a eles. E aumenta o temor do Senhor na vida de cada um membro da nossa igreja. Essa igreja que tem lutado para ser uma igreja fervorosa, uma igreja firme. E nós queremos continuar até a volta do Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Sombra da morte, o teu